Olá, meu nome é Luan Silva, eu sou professor da oficina de bufonaria dentro do programa de oficinas culturais da Unidade de Gestão de Cultura da cidade de Jundiaí. E essa é a nossa 10ª aula. E nessa aula nós vamos falar sobre blablação e glamelô. Elas podem ser utilizadas como ferramentas para o bufão. Ou seja, o bufão necessariamente não precisa falar português e que seja muito claro o que ele está falando. E na verdade isso não só pensando enquanto apresentação ou enquanto uma encenação com o bufão, mas também essa ferramenta ela é muito importante para a gente pensar como nós podemos desenvolver um trabalho mais físico. Porque quando nós limitamos a nossa fala, nós conseguimos encontrar outras possibilidades de nos comunicarmos com o corpo. Isso é uma coisa muito legal. E isso, na verdade, serve tanto para o bufão, para o palhaço, para o ator, ou seja, é uma ferramenta bem bacana para que a gente possa utilizar. E por que eu defini como blablação e glamelô? Porque, na verdade, existem algumas diferenças entre elas, mínimas, mas existem. Na verdade, a blablação, ela vem muito mais de você criar uma própria língua não codificada, que isso é muito legal para o bufão também, né? Que você pode criar a sua própria língua, sem se definir ou basear em uma língua já existente. Por exemplo, você fica com... Ou seja, você cria uma língua ilógica, a sua língua. E vocês perceberam uma coisa interessante? Quando eu comecei a experimentar a blablação, o meu corpo já vai se construindo para uma outra realidade. A gente tem que criar esse registro no nosso corpo de que eu quero me comunicar. E se eu tenho a alimentação da voz, eu vou também explorar o meu corpo para que aquilo seja compreensível. Um ponto muito interessante da gente refletir. Tanto na blablação quanto no gramelô, nós temos que ter consciência do que a gente quer comunicar. Pode ser que não seja muito claro e as pessoas não compreendam exatamente aquilo que nós queremos passar, mas nós temos que ter em mente e ter bem claro o que nós queremos comunicar. Esse é um fator muito importante. O segundo é como eu vou fazer isso. Porque existe a bablação pobre, que eu fico só... que pode ser interessante, depende da sua proposta. Mas o legal é você explorar outras consoantes, outras vogais e ver o que você consegue criar com isso. Na verdade, a blablação e o glamelô não existe uma receita pronta. A mais B dá isso. Se você fala assim, depois fala assim, dá aquilo. Na verdade, não existe. Então, é um experimento, assim como o bufão a gente vem falando em todas as aulas, que é algo de se experimentar, algo próprio, existe uma investigação própria, uma construção própria. No gramelô também e na blablação é a mesma coisa, essa mesma ferramenta. Legal, então a blablação é você criar a sua linguagem própria. E como você contar uma história falando em blablação e o seu corpo mostrar aquilo que você quer contar. Legal? Já no gramelô é uma coisa que eu trouxe até aqui um livrinho para vocês, o Manual Mínimo do Ator, de Dario Fo, que na verdade Dario Fo começa a sistematizar e a enxergar um pouco essa realidade do gramelô dentro do teatro. E da onde vem o gramelô? O gramelô, ele na verdade vem da comédia dell'arte. Porque imagina, a comédia dell'arte entrava na sua carroça e saía caminhando pela Europa e se deparava com lugares que não falavam a mesma língua deles. Ou seja, então eles tinham que criar uma identidade fonética, criar um gramelô, uma forma de falar que fosse compreendida de uma certa forma com a palavra e também que potencializasse o movimento. E como a gente sabe, a comédia dell'arte é muito forte no movimento, né, nas codificações de cada um dos estereótipos e dos arquétipos da comédia dell'arte. Então isso é muito legal da gente observar. E aqui eu vou apontar algumas coisas de que Dario Fo fala do gramelô. E o gramelô, na verdade, ele está mais direcionado para a construção dessa fala a partir de uma língua. Então, de um francês, de um italiano ou de um dialeto. Por exemplo, na Itália se fala vários dialetos, então como que você pode construir o gramelô em cima desses dialetos? Legal? Eu separei aqui algumas palavras de Dario Fo para vocês, para compreendermos um pouquinho mais o universo do gramelô. Ele fala aqui um pouquinho que o gramelô é uma palavra de origem francesa, inventada pelos cômicos dell'arte e italianizada pelos venezianos, que pronunciavam gramolotto.
apesar de não possuir um significado intrínseco, sua mistura de sons consegue surgir o sentido do discurso. Trata-se, portanto, de um jogo onomatopeico articulado com arbitrariedade, mas capaz de transmitir, com o acréscimo dos gestos, ritmo e sonoridade particulares, um discurso completo. Ou seja, você consegue fazer um discurso completo, você consegue colocar várias coisas dentro do Gramelô. Legal? E aqui ele fala também sobre a questão do como construir o Gramelô, na verdade, né? E ele disse assim: para a execução do Gramelô, porém, é quase impossível ditar regras e muito menos sistematizá-las. Precisamos trabalhar com a intuição, fundamentos em um saber prático subterrâneo, sendo inviável o estabelecimento de um método definitivo e a transmissão do conhecimento em detalhes. Entretanto, a partir do exercício da observação, podemos alcançar a compreensão. Ou seja, não existe uma regra, não existe um método, não existe um livro que eu vou pegar e vou ler e falar assim, a Gramelô se faz dessa maneira. É a sua investigação. É a partir da sua observação, da sua compreensão da língua e de como que você pode construir o seu Gramelô a partir dessa língua. Isso é muito legal. E ele fala uma outra coisa aqui também que eu achei muito interessante sobre o Gramelô, que é um resumo, recapitulando o que pode ser o Gramelô, que é sons onomatopeicos, uma gestualidade limpa, ou seja, então a partir do momento que eu tiro a fala, que é uma ferramenta de comunicação muito forte, né? O ser humano hoje, ele se limitou com os movimentos e com outras formas de expressão quando se coloca a fala, quando se coloca a voz. Então, ele limita isso quando ele coloca. Então, quando eu limito a minha voz, eu começo a colocar outros movimentos, outros gestos. Porém, o meu gesto tem que comunicar mais do que a minha fala, porque eu estou falando em Gramelô. Então, ele tem que ser limpo, ele tem que ser consciente. Isso é uma coisa muito legal que ele fala. E limpos, evidentemente. Timbres, ritmos, coordenação e principalmente uma grande síntese do que você vai falar. Você tem que ter muita consciência disso, de como que você vai falar e de como que você vai expor o seu discurso a partir do Gramelô. E é legal porque aqui durante o livro ele também fala de algumas, como ele mesmo diz ali que não existe uma técnica, mas ele fala de alguns detalhes. Por exemplo, você pegar algumas palavras que sejam muito fortes da língua, você pegar palavras e dar um outro sentido para ela, você trabalhar com algumas sílabas e onomatopeias e vogais que definem aquela língua. Então, isso são algumas das coisas que vocês podem experimentar e investigar. E como nós estamos fazendo aqui em todos os vídeos, nessa aula à distância, é experimentar. Então, experimentem. Experimentem a blablação e criando as suas próprias codificações da sua língua. Experimente falar a partir do Gramelô pensando em uma língua. Que tal falar um Gramelô a partir do inglês? Não sei, por exemplo, isso é uma boa investigação. E aí lembra como que os gestos vêm e começa também a buscar essa qualidade dos gestos. E aí você pode explorar com várias linguagens e adicionando isso ao seu bufão. E aí nisso você pode talvez identificar que o seu bufão fale dessa maneira, que isso seja uma característica do seu bufão, ou que você pode usar isso como uma ferramenta para potencializar ainda mais a fisicalidade, lembrando que o bufão é a maior máscara do mundo, ou seja, todo o nosso corpo tem que se movimentar e tem que ter consciência de tudo isso para a gente desenvolver o bufão. Legal, galera? Essa foi mais uma aula nossa, espero que vocês tenham gostado e vão aproveitando para estudar e investigar o bufão e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!